Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Biologia mais biologia na sua vida. Hoje falaremos sobre classificação dos seres vivos, portanto caneta e papel na mão e vamos fazer as nossas anotações. Antes de falarmos sobre classificação propriamente dita, imagine que temos duas bibliotecas, uma chamada de Biblioteca A e outra Biblioteca B. Na Biblioteca A nós temos os livros de forma organizada, como vocês podem ver. Já na B, não tão organizada assim. Qual das bibliotecas você frequentaria e por quê? Se a minha intuição não falha, você escolheria a Biblioteca A. Isso porque a Biblioteca A está organizada, assim seria mais fácil encontrar os livros. Por essas e outras razões é que classificamos os seres vivos. A área da ciência que estuda e classifica os seres vivos é conhecida como taxonomia. Podemos dizer que é a área da biologia voltada para a classificação desses seres vivos. E ela serve basicamente para que possamos saber qual é a importância de cada ser vivo para a natureza e para o homem. O pai da taxonomia é Carl von Linné, esse cidadão que você acaba de ver. Ele criou uma série de regras ligadas à taxonomia, para que possamos classificar de uma forma mais eficiente. Uma das primeiras regras de Linneu, ou um dos primeiros trabalhos, foi definir o que seria uma espécie. Para Linneu, uma espécie são organismos que são semelhantes, ou seja, eles parecem, eles são capazes de cruzar e de gerar descendentes férteis. Vamos ver como exemplo o golfinho. Bom, imagine que é um golfinho macho, temos um golfinho fêmea. O macho cruzou com a fêmea, teve o seu filhote. Esse filhote cresce, encontra um indivíduo da sua espécie, pode ter filhos e esses filhos podem ter filhos. Assim, ao longo de várias e várias gerações, a espécie irá se propagar. Agora vamos ver outro exemplo. Imaginem que temos cactos e algas. Por que são espécies diferentes? Porque não são semelhantes. Além disso, não possuem capacidade de cruzar e de ter filhos que são férteis. Achou meio estranho esse cruzamento? Então vamos tentar um mais próximo. Cactos e palma são bem parecidos, porém, não têm capacidade de cruzar. Logo, não pode ser considerado uma espécie. Cactos só podem se reproduzir com outros cactos. Palmas só podem se reproduzir com outras palmas. E assim sucessivamente. Portanto, são de espécies diferentes. Uma outra grande importância do trabalho de Linneu foi estabelecer as regras de nomenclatura, que são as regras para dar nome para as espécies. Você costuma normalmente chamar os seres vivos pelo nome comum, como cachorro, gato, elefante. Porém, os seres vivos possuem nomes científicos, que seguem as regras de Linneu, também conhecidas como regras de nomenclatura. A primeira regra é: todo nome científico tem que possuir dois nomes, também chamado de nomenclatura binominal. Na segunda regra, ele diz que devemos usar a língua conhecida como latim. Essa língua é utilizada porque é uma língua morta, ou seja, uma língua que não muda mais. Não importa o quanto tempo passa, continua se usando o latim, porque é uma língua que não vai ter modificação na sua escrita. Assim, não teria problema se de repente, de um ano para o outro, a ortografia de repente mudasse e você teria que estar também alterando os nomes, cuja ortografia precisaria ser consertada. Na terceira regra, o primeiro nome deve vir com inicial maiúsculo. Na quarta regra, vai dizer que o segundo nome, todo minúsculo. Os nomes devem ser sempre destacados de acordo com a quinta regra, ou seja, ou em negrito, que é aquela letra mais escura, ou em sublinhado, que é esse exemplo que a gente pode ver agora, ou em itálico, que é aquela letra meio deitadinha. Então, para você identificar as características de um nome científico, basta você observar se essas regras estão sendo obedecidas. Então, vamos lá. Homo sapiens. Como diz a regra de Linneu, nós vamos ter duas palavras, Homo sapiens. A primeira palavra com inicial maiúscula, terceira regra. A segunda palavra toda escrita em minúsculo. As palavras estão destacadas e está também escrito em latim. Esse seria o nome científico da espécie humana, ou seja, do ser humano. Musa paradisíaca. Dois nomes, nomenclatura binominal. M maiúsculo no início da primeira palavra. Segunda palavra, toda escrita em minúsculo. Também está escrito em latim e temos a palavra destacada sublinhada. Observe que todas as regras de Linneu estão sendo obedecidas nessa palavra. Felis catus, a espécie de gato doméstico. Então, o que é que você vai ter aqui? Duas palavras, como diz a primeira regra, usando o latim, como diz a segunda. A primeira palavra com inicial maiúscula, a segunda toda em minúsculo. A palavra também estão destacadas dessa forma. Felix chaus, que seria o gato selvagem.
obedecendo também as mesmas regras que Linneu estabelece. Portanto, se um nome científico, por algum motivo, não tiver se enquadrando em nenhuma dessas regras ou a ausência de pelo menos uma delas, faz com que esse nome esteja escrito errado. Assim, não podemos considerar um nome científico. Temos que obedecer exatamente todas as 5 regras para garantir que o nome científico da espécie esteja de acordo com as regras de Linneu. Os seres vivos, como conhecemos atualmente, que existem basicamente cerca de 2 milhões de espécies conhecidas, mas calcula-se que existem cerca de 100 milhões, são classificados em grupos maiores que chamamos de reinos. Ou seja, um ser vivo ele tem que estar enquadrado em um desses 5 reinos. Vamos ao primeiro reino, conhecido como reino Monera, que é o reino das bactérias e cianobactérias. Todos os tipos de bactérias se agrupam nesse reino. Isso acontece porque eles têm características semelhantes, portanto, pertencem ao mesmo reino. O reino protista é onde estão inseridos todas as algas e protozoários. Também são seres que têm algum tipo de semelhança, algum parentesco maior, assim se agrupam nesse reino. O reino fungi é onde estão inseridos todos os fungos. Também os fungos que partilham de características semelhantes vão se agrupar aqui. Reino plantê, que é o reino onde estão inseridas todas as plantas conhecidas até o momento, e o reino animalia, onde estão inseridos todos os animais. Portanto, isso é uma coisa básica. Devemos saber que os seres vivos que existem atualmente estão classificados nesses 5 grandes grupos de seres vivos. Lembra da história da biblioteca, onde você organizava a biblioteca de uma forma em que você tinha esses livros agrupados por alguma semelhança. Outra coisa bastante importante dentro da classificação dos seres vivos é o que chamamos de classificação biológica. Linneu estabeleceu que devemos agrupar os seres vivos em 7 categorias, ou 7 táxons. As primeiras categorias, que também podem ser chamadas de táxons, a gente já viu, que é a categoria reino. A segunda categoria é conhecida como filo, sendo a terceira classe, a quarta ordem, a quinta família, a sexta gênero e a sétima e última espécie. Existem mais categorias que essas, como, por exemplo, subfilo, subclasse, subordem, subespécie e assim por diante. Mas vamos nos preocupar apenas com essas 7 categorias principais. Então, categoria e táxon, o que estamos chamando de táxon, basicamente significa a mesma coisa. Vamos ver alguns exemplos. Vamos começar com a classificação biológica da espécie humana. Qual o reino que os seres humanos pertencem? Lembre, só existem 5 grandes reinos. Ou é o reino Monera das bactérias, ou é o reino protista das algas e protozoários, ou é o reino fungi dos fungos, ou o reino plantê das plantas, ou o reino animalia dos animais. Bom, o ser humano se enquadra no reino animalia. O filo é o filo Chordata, que são dos animais que têm coluna vertebral e um órgão ou uma estrutura chamada de notocorda. A classe Mammalia, animais que mamam em um determinado momento de suas vidas. A ordem Primata. Bom, esse primata tem um significado que significaria basicamente primeiro ou primos. Família Hominidae, que são as famílias dos homens ou de seres que parecem com o que chamamos de homem. Gênero Homo, não tem muito um significado, está bem ligado à questão de ser um homem. E a espécie Homo sapiens. Então, Homo sapiens significa homem que sabe, ou algo do tipo. Nota uma coisa interessante. Basicamente, a gente precisa entender que a palavra Homo sapiens, que é o nome científico da espécie, tem 2 palavras, como dito anteriormente. Então, Homo sempre está relacionado, a primeira palavra sempre vai ser o gênero. Então, por exemplo, se uma questão me dá o nome de uma espécie, automaticamente eu consigo identificar o gênero, porque a espécie, o nome da espécie, carrega o gênero nele, tá? Então, Homo sapiens. Vamos ver agora um outro exemplo do ser mais semelhante com o ser humano que nós temos, que são os chimpanzés. Note que a semelhança também aparece na classificação biológica. O chimpanzé é um animal, portanto pertence ao reino animalia. Filo, Chordata, tem a mesma característica humana. Classe Mammalia, porque mama em uma época da vida. Ordem Primata. Família Hominidae. Agora nota que muda no gênero Pan. Então a partir de aqui, o gênero determina que os chimpanzés são diferentes, ou seja, eles têm muitas semelhanças, mas chega em um momento que se diferencia.
e a espécie Pan panicus. Então, dessa forma, nós conseguimos classificar dois seres vivos e ver o grau de semelhança. A classificação biológica também serve para a gente entender como os seres vivos evoluíram ou, basicamente, qual é o grau de parentesco que um ser vivo acaba tendo com o outro. Bom, pessoal, com isso nós encerramos mais uma videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que essa aula ajude vocês de alguma forma. Até a próxima!